Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, nós estamos estudando a carta de 1 João e o texto que nós vamos estudar hoje vai estar em 1 João, capítulo 3, versículos 1 até o 6, tá bom? Então vamos lá, vamos começar agora. 1 João, capítulo 3, versículo 1 vai dizer o seguinte: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, observa só, né? A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito dessa questão que João chama atenção para o amor. Olha o amor do Pai, olha com que grande amor Ele nos amou. E quando nós falamos do amor de Deus, nós devemos entender que o amor dele é incondicional para com as nossas vidas. Nós obedecendo a ele, andando em vitória, né, andando ali na presença dele, isso não vai fazer com que o amor dele aumente. E se nós andarmos no pecado, andarmos na rebeldia, andarmos em caminhos tortuosos, também não vai fazer com que o amor dele diminua. O amor dele é imutável e incondicional por todos nós. Mas a grande questão é que a manifestação desse amor, ela vai se manifestar de uma maneira dependendo da situação com a qual eu me encontro. Se eu estiver na presença de Deus, é óbvio que eu vou receber mais de comunhão, mais da sua intimidade, das suas bênçãos, do seu poder, né, o fluir do Espírito Santo, e também vou conhecê-lo mais profundamente, porque eu vou estar desenvolvendo o relacionamento, eu vou estar buscando mais da presença do Senhor com relação à minha vida. Então é óbvio que o amor dele vai se manifestar de uma forma a me atrair e me fazer me aprofundar na minha vida cristã e também no conhecimento que há nele. Agora, se eu andar em caminhos tortuosos, se eu andar no pecado, se eu andar, né, na hipocrisia ou qualquer outra situação que me afaste da presença de Deus, o amor dele vai trazer correção, o amor dele vai trazer arrependimento. O amor dele vai chamar para que eu tenha uma mudança de vida, para que eu volte para o caminho certo. E uma das coisas que Deus fala é que ele ama e disciplina, que ele repreende e disciplina a todo aquele que ele ama. Então é muito importante que a gente saiba que existe repreensão, que existem situações contrárias que vão ser fruto, vão ser consequências das minhas más escolhas, e Deus vai permitir isso na minha vida porque Ele deseja que através dessas consequências eu possa me arrepender dos meus pecados e voltar para os retos caminhos da presença dele. Haja vista, nós temos ali a parábola do filho pródigo, onde o filho escolheu. Ele pegou todos os bens, todas as bênçãos que o pai dele poderia dar, né, a riqueza que o pai dele poderia lhe proporcionar, e falou: estou indo embora. E foi embora, foi para o mundo. Ali ele gastou como quis, viveu no pecado, torrou o dinheiro, fez o que quis da vida. Só que um dia o dinheiro acabou. Um dia, né, ele passou por necessidades, um dia ele já não tinha mais com o que comer, com o que vestir, então ele passou por necessidades e arrumou um emprego. O único emprego que ele conseguiu arrumar era cuidador de porcos, né? E o porquê ele falou que ele e a palavra falar que ele queria comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada, né? Ou seja, estava vivendo numa situação de miséria absoluta. E um dia ele se arrependeu, falou: não, vou voltar para a casa do meu pai. Lá eu tinha tudo, meus servos comem bem, meus servos, né, têm tudo o que precisam, eu estou aqui passando necessidade. Então ele se arrependeu dos seus maus caminhos e disse que ia voltar para o pai e ia pedir perdão para ele. E o pai o acolheu, recebeu de braços abertos, restituiu as suas vestes, restituiu a sua autoridade dentro da casa, fez uma festa para ele e declarou novamente, né, que o filho tinha sido achado. E assim também é Deus na nossa vida. Quando nós estamos passando por situações contrárias por conta das nossas próprias escolhas e nos arrependemos genuinamente, querendo voltar para os caminhos do Senhor, Ele nos acolhe, nos restaura, nos fortalece, nos cura e faz com que novamente nós possamos andar retamente no caminho dele. Então o amor dele é manifesto, né? Nós devemos desfrutar dessa manifestação do amor da melhor maneira possível, obedecendo, tendo ali, né, as nossas situações em que nós possamos estar debaixo da presença, debaixo da misericórdia dele. Amém? Então, esse é um entendimento que nós devemos ter sobre o amor. Outra coisa que fala dentro desse versículo é a questão que nós somos chamados filhos de Deus. O que significa isso? Né, que o amor dele se manifestou a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que antes de Jesus nós não éramos filhos, nós éramos criaturas de Deus. Quando nós estamos no mundo, a gente costuma falar, né? Ah, eu mereço tal coisa porque eu também sou filho de Deus, né?
Só que, na verdade, só é filho quem tem aliança com Jesus. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, deixa isso muito claro. Fala o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos aqueles que creem no seu nome, né? Filhos não nascidos do sangue, nem do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. Ou seja, né, eu só me torno filho quando eu recebo a Jesus na minha vida, quando eu recebo a Jesus no meu coração, para que ele possa me dar a experiência de novo nascimento, da qual falamos em vídeos anteriores, e assim eu possa me tornar filho e, consequentemente, herdeiro das suas bênçãos, das suas promessas, que como filho eu possa desfrutar de comunhão e relacionamento com meu Pai e possa caminhar ali na presença dele todos os dias da minha vida. Então eu só vou ser filho se eu realmente tiver Jesus Cristo na minha vida. Isso não depende de religião, não depende de igreja, depende única e exclusivamente do Filho de Deus que morreu no meu lugar. Amém? Então essa é uma outra situação que eu devo considerar. E a terceira situação que ele fala aqui, nesse versículo específico, é que muitas vezes o mundo não vai nos reconhecer como os filhos, né? Não vai reconhecer como nós temos Deus no coração e etc. Mas isso também não importa, né? O que importa é que nós busquemos ao Senhor em primeiro lugar, que Ele nos conheça, nós sejamos conhecidos dele, não somente através da nossa fé, mas também através das nossas atitudes, através das nossas obras, porque as obras elas vão mostrar que a nossa fé é genuína e verdadeira, e uma vez que nós somos conhecidos por Ele, é andarmos em segurança, em certeza que vamos ser salvos ao final da nossa jornada, desenvolver essa comunhão com o Senhor, sermos transformados dia a dia e sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, com aquilo que Ele foi enquanto Ele andou e aquilo que Ele é e pensa hoje. Então é muito importante que nós tenhamos essa questão de não querer o reconhecimento do mundo, né? Não preferir a glória dos homens ao invés da glória de Deus. Se não nos reconhecem, se não nos aceitam, se não querem saber da gente, não tem problema. O que importa é que eu preciso andar com o meu Deus e uma vez que eu ando com Ele, está tudo certo, né? Ele me reconhecendo, está tudo bem para a glória do Senhor. Então é isso também, né? Nós não queremos a glória dos homens, mas sim a glória de Deus. Vamos para o verso 2? O verso 2 vai dizer o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, olha só, né? Aqui está falando que nós somos filhos de Deus, ele reafirma aquilo que ele falou no capítulo 1, mas ele fala que não se manifestou o que haveremos de ser. A nossa glória, ela vai ser uma glória futura, por isso que nós não devemos, né, buscar a glória dos homens nesse tempo. Muito pelo contrário, talvez até passemos por alguma perseguição, por alguma situação, pelo fato de servirmos a Deus, né? Às vezes a gente sendo luz no meio das trevas, sendo honesto no meio desonesto, falando a verdade onde impera a mentira, sendo transparente onde tudo é nebuloso, a gente vai incomodar muitas pessoas, vamos incomodar muitas situações, e isso vai fazer parte da nossa jornada. Pode até ser que a gente sofra até algum tipo de perseguição por conta disso, mas não importa. O que importa é que um dia nós vamos também nos manifestar como filhos de Deus. Esse dia vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Quando ele vier, aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? Serão arrebatados, serão transformados e andarão com ele para sempre. E aqueles que morreram em Cristo, eles hão de ressuscitar, ter novos corpos, corpos assim como Jesus é, também subirão aos céus e andarão com Jesus em vitória por toda a eternidade. Então essa é a grande questão, né? A nossa esperança, ela não está nessa vida. A nossa esperança está na vida eterna prometida por Jesus. Claro que durante a nossa jornada nós vamos cumprir as nossas responsabilidades. Claro que durante a nossa jornada nós vamos cumprir o nosso ministério, cumprir nosso chamado em Cristo. E que no nome de Jesus ele possa fazer com que a gente cresça espiritualmente dia após dia para conhecê-lo cada vez mais, esperando pela sua vinda, esperando pela nossa redenção e salvação eterna. Então esse é o propósito, né? Um dia isso vai acontecer. Falando especificamente sobre a volta de Jesus, fala quando ele se manifestar, né? Então, Jesus um dia ele vai voltar. Jesus, assim como ele subiu aos céus, ele também vai descer.
não mais nascendo de um ventre, né, como nascem os homens, porque ele já fez esse caminho, agora ele reassumiu a sua posição, a sua autoridade, ele já ressuscitou dentre os mortos, já tem um novo corpo, já foi restituído de toda a sua autoridade, tanto nos céus, quanto na terra, quanto debaixo da terra, e hoje está sentado à direita de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós e nos ajudando na nossa caminhada através da presença do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, em nossas vidas. E durante essa caminhada, né, vai chegar um tempo que ele vai voltar. Pode ser na nossa geração, pode ser em gerações posteriores, não importa o tempo. O certo é que quando ele voltar, quando ele se manifestar, todas as coisas serão restauradas. E nós subiremos com ele aos ares e estaremos eternamente junto com ele. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Salvador, e ele será o nosso Rei e reinará conosco para sempre, para a glória de Deus. E é nisso que nós devemos também colocar a nossa esperança, né? A nossa esperança deve sempre estar em Cristo, deve sempre estar nesse propósito de salvação e vida eterna, e nós nunca podemos perder o foco, os olhos de Jesus, para não sermos enredados em coisas relacionadas a essa vida, coisas relacionadas aos prazeres da carne, aos prazeres do mundo, e também coisas relacionadas ao pecado, a Satanás, etc. Né? O nosso olhar deve estar em Cristo e dele não se deve se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes nós devemos sempre retirar o nosso pé do mal. Então esse é um ponto importante. E ali a gente também ele fala que nós o veremos como ele realmente é. Quando nós chegarmos na glória, aí sim nós vamos ter a revelação plena de Jesus. Já falei isso em vídeos anteriores, que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos, né? Então o nosso conhecimento é limitado pela nossa experiência, é limitado pelo nosso entendimento, ou até mesmo pela revelação que Jesus traz para nós. Ele nunca traz a revelação completa para uma única pessoa, e sim aquilo que Deus tem nos mostrado e nos ensinado vai somar com outras coisas para que nós possamos nos edificar uns aos outros, conforme a direção da palavra. Mas quando nós nos apresentarmos a Ele, nós vamos conhecer a sua plenitude, vamos conhecer como Ele é. E aí nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele, a eternidade adorando, buscando, né? Aprendendo dele e tendo realmente o melhor, né? Que é o conhecimento de Deus nas nossas vidas, para que ele possa nos conduzir por esse caminho e depois, posteriormente, por toda a eternidade. Então, esse é o ponto aí para nós estarmos meditando nesse verso 2. No verso 3, nós vamos ver o seguinte: assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Olha só o que está acontecendo aqui, né? Agora, todo aquele que tem essa esperança, a esperança da vinda de Jesus, a esperança de que realmente é filho de Deus e que um dia vai herdar a salvação e a vida eterna, que um dia vai ter um corpo transformado de acordo com aquilo que Jesus é, que vai passar a eternidade juntamente com ele, todo aquele que tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo. Ou seja, né, o processo de santificação contínua na nossa vida, uma das bases da nossa vida cristã. Porque a vida cristã a gente pode dividir em duas partes. A primeira parte é o aproximar-se de Jesus. O aproximar-se de Jesus ele vem do ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É isso que Paulo nos ensina lá em Romanos 10, né? E depois, uma vez que nós ouvimos e cremos, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e nos aproximar de Jesus, né? Através da fé e através da aliança que nós firmamos com Ele, fazendo dele nosso Senhor e Salvador. Então, nós nos aproximamos de Jesus através do ouvir o Evangelho, da fé e do arrependimento dos nossos maus caminhos, que é a mudança de vida, a mudança de rota. A partir do momento que nós nos aproximamos de Jesus, vivemos a experiência do novo nascimento e agora somos filhos de Deus de verdade, né, tendo uma filiação realmente legal diante de Deus por conta da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, agora nós precisamos caminhar com Jesus, é o andar com Jesus até o dia da nossa morte, até o nosso último dia de vida, ou até o dia em que Jesus voltar para nos buscar, para nos arrebatar deste mundo mau. Então, durante esse tempo de jornada, nós vamos dia após dia caminhando com Ele. E esse processo de você caminhar com Jesus,
Isso vai fazer com que você também sofra uma mudança, né? Que nós soframos uma mudança, que o que nós chamamos de santificação, onde tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que são más situações, más práticas, más experiências, né, maus pensamentos, isso vai sendo retirado da nossa vida e vão sendo acrescentados outros pensamentos, outras intenções de coração, outras práticas de vida que vão nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo, né? Que vão se tornar cada vez mais santos, cada vez mais retos e puros dentro do caminho que Jesus procurou para nós. Esse processo de santificação não se completa nessa vida. Podemos chegar a níveis muito altos, como Paulo, por exemplo. Paulo ele afirmou e foi chancelado por Deus na palavra dele, que ele fala o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós vemos uma palavra bastante ousada, né? Significa que ele chegou em níveis espirituais bastante elevados para falar um negócio desse e Deus chancelar. É isso mesmo, Paulo, você está certo, né? Não ser uma atitude arrogante da nossa parte. E isso é possível nas nossas vidas, desde que nós passemos pelo processo de transformação, processo de mudança, processo de transformação, de restauração da nossa vida e também, consequentemente, o processo de busca, de crescimento, tanto na graça quanto no conhecimento, como o apóstolo Pedro nos orienta na sua carta. Então, nós precisamos sempre estar buscando a presença do Senhor. E esse crescimento vai fazer com que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Cristo. Vai fazer com que nós possamos servi-lo com eficácia, tanto dentro da igreja, como também as pessoas que estão à nossa volta. Pode fazer com que nós oremos com eficácia, tanto pelas nossas vidas, como também pelas vidas das pessoas que Deus colocar em nosso coração, e vai fazer com que nós sejamos cada vez mais efetivos na obra de Deus. Então, esse processo de santificação, ele tem que ser contínuo, tem que ser fiel, e nós devemos passar por esse processo, deixando o pecado de lado e continuando ali na presença dele, se nós realmente temos a esperança de que um dia nós vamos estar na presença do Senhor e se nós vivemos realmente a experiência do novo nascimento. Então, esse aí é um ponto importante para nós, tá bom? Vamos para o verso 4 agora. O verso 4 é o seguinte, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Olha que interessante agora, né? Ele falou sobre santidade e ele fala sobre o oposto, que é a questão do pecado. Ele fala que todo aquele que pratica o pecado acaba sendo um transgressor da lei. Ou seja, né? Invariavelmente, obviamente, que nós não somos perfeitos, às vezes a gente pode tropeçar nas palavras, podemos ter más atitudes, más ações, e isso vai fazer parte da jornada, como também já falei em vídeos anteriores, né? A grande questão é que, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós saímos do propósito de Deus, nós devemos viver o arrependimento genuíno naquele momento, né? Errou, vai lá, pede perdão a Deus. Se necessário, pede perdão também às pessoas que você errou. Faz com que realmente tenha uma mudança de rota na sua vida e que você não erre mais daquele mesmo erro, né? Não podemos transformar isso na prática. Se eu transformo o pecado em uma prática na minha vida, significa que eu estou transgredindo a lei, e principalmente não as leis do Antigo Testamento, mas a lei de Cristo, que a gente tem visto aqui, que é a lei do amor, né? Jesus ele fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu estou amando a Deus, eu não vou buscar outros deuses, não vou buscar outras situações para que eu possa, né, ser abençoado. Eu vou confiar em Deus para que no tempo, modo e propósito, Ele venha me abençoar. Tem pessoas que às vezes falam: Ih, Deus está demorando, então eu vou fazer outras coisas, vou fazer do meu jeito, vou sair da presença de Deus, mas eu quero ver o meu problema resolvido. Quando eu faço isso, eu não estou amando a Deus, né? Eu não estou confiando nele, não estou querendo andar com Ele e declarar que realmente Ele está no controle da minha vida. Na verdade, eu quero fazer a coisa do meu jeito, como Deus não está colaborando, então eu vou buscar uma outra situação que possa me ajudar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E com relação ao amor ao próximo, se eu amo meu próximo, eu não vou adulterar, né? Se eu amo meu próximo, eu não vou roubá-lo. Se eu amo meu próximo, eu não vou seduzir. Se eu amo meu próximo, eu não vou mentir. Então essa é a questão, né? Eu vou ter a atitude com o meu próximo, a atitude que eu gostaria que tivessem comigo mesmo. Então essa é a questão, né? Não vou querer, né, seduzir a mulher que de repente, né, Deus ama, Deus deseja restaurar,
Deus deseja usá-la, enchê-la do Espírito Santo, e eu vou lá e quero usá-la para o meu próprio desejo. Isso se constitui pecado. Não vou trair a minha esposa, não vou mentir para as pessoas que estão à minha volta, não vou querer, né, enganá-las no sentido de levar vantagem sobre elas. Tudo vai ser justo, tudo vai ser honesto dentro do propósito de Deus para a minha vida e para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Eu tenho que ser um instrumento que cumpre o propósito de Deus na vida das pessoas e não o contrário, não um instrumento que de repente afasta as pessoas. Quantas vezes a gente fala, puxa, sai da igreja porque o crente isso, né, aquilo lá, e às vezes nós mesmos fechamos as portas. Isso acontece, infelizmente, nem todo mundo tem a maturidade para estar olhando simplesmente para Jesus, e alguns também podem ser pegos no momento de fragilidade, no momento ali onde estão com dúvidas em suas vidas, e de repente nós somos o instrumento para afastar essas pessoas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes, de forma que as pessoas elas possam continuar firmes e fortes aí na presença de Deus, que nós sempre tenhamos uma mão estendida para elas e nunca um dedo apontado, porque esse é o mais importante, né? Pontos importantes ali para a gente estar meditando. No verso 5 ele fala o seguinte: sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, né? Falando especificamente de Jesus, a gente vê aqui, né? João ele vai construindo um relacionamento, um raciocínio, melhor falando. Ele começou falando sobre santidade agora há pouco, agora falou sobre pecado, né? Falou sobre o nosso afastamento de Deus, que o pecado é a transgressão da lei, que nós não devemos transgredir a lei, especialmente a lei do amor. E agora ele vai falar, né, a respeito dessa questão que Jesus ele veio para tirar o pecado e ele mesmo não tem pecado. Ou seja, né, a morte de Jesus ela é extremamente eficaz para trazer perdão completo sobre a nossa vida. Uma coisa que nós temos que reconhecer no Evangelho é que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós necessitamos da graça do Senhor. E uma vez que nós admitimos as nossas falhas, admitimos nossos pecados, também devemos admitir que Deus é santo, que Ele é justo, que Ele é bom e que nós somos completamente incompatíveis com Deus, que existe realmente um abismo, de forma que nós não tenhamos meio de nos salvar a nós mesmos, né, de voltar para a presença de Deus, mas que Jesus, esse sim, sendo justo, sendo santo, sendo bom, sendo filho do Deus Altíssimo, ele morre no nosso lugar, ele paga o preço do nosso pecado e nos cria um caminho para que nós possamos alcançar a salvação, a vida eterna e também a reconciliação com o Pai. Então essa é a grande questão. Jesus é o tema central da Bíblia, é o ponto central do Evangelho, e a mensagem central com relação a Jesus é a redenção do homem, né? O perdão dos seus pecados, para que novamente ele possa andar com Deus. Então é isso que nós devemos focar sempre na redenção, que nós não tenhamos, né, outras coisas que concorram com a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Podemos perder tudo, podemos perder todas as coisas, mas o que é importante é que a nossa própria vida será salva. Uma vez eu estava, né, no ônibus, trabalhei de cobrador de ônibus muitos anos, e um dia o Senhor falou comigo, né? Falou que a gaveta onde tinha o dinheiro que eu tanto estava zelando, se eu fosse arrebatado naquela hora, eu morresse naquela hora, ficava tudo ali, o cartão de crédito, cartão de banco, os documentos que eu tanto zelo tenho, né, para guardá-los, para não deixar que nada aconteça, ficava tudo, ficava toda a minha conta, o dinheiro que tem, o dinheiro que não tem também, ia ficar tudo, nada disso ia importar, né? Se nós morrêssemos hoje, ou se Jesus voltasse hoje, tudo fica. O que é importante? O que é importante é se nosso nome está escrito no livro da vida ou não. É a única coisa que vai importar. Chegar, mas Jesus, eu trabalhei muito, tenho 7 dígitos na minha conta. Infelizmente, isso não importa. Ah, Jesus, eu colecionei carros, eu tenho todo tipo de carro, Ferrari, Lamborghini, outros carros aí famosos. Também não importa nada disso. Ah, Jesus, eu tenho uma mulher muito linda, eu casei, tenho filhos maravilhosos. Também não importa nada disso. O que importa é, você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você tem certeza e convicção da sua salvação? Porque o que acontece? A fé ela vem do arrependimento, ou melhor, a salvação ela vem do arrependimento e da fé. O arrependimento é nós nos reconhecermos como pecadores,
queremos realmente uma mudança e efetivamente mudarmos a rota da nossa vida. Nós não podemos ter pecados de estimação, e é assim mesmo, né? Esse pecado né? Hoje nós estamos nos tempos modernos, aquela coisa toda. Arrependimento é arrependimento, é mudança de vida, é mudança de rota. E fé é certeza, fé é convicção naquilo que você espera. E espera baseado no quê? Nas promessas de Deus. Deus prometeu que Ele daria a vida eterna a todo aquele que crê em Jesus, e eu, se eu tenho fé, eu realmente creio. E ao crer, eu entrego a minha vida para Jesus, e Jesus me dá a experiência de novo nascimento, a convicção que eu sou salvo. Então, isso é muito importante para mim, né? Essa convicção. Então, se eu tenho essa certeza, essa convicção, isso é um dos sinais, é uma das validades que eu sou salvo. Agora, se eu tenho dúvida, aí não sei se eu sou, não sei se eu não sou, eu já fiz a oração, mas não sei se eu sou salvo, talvez signifique que você ainda não seja salvo, que você ainda não tem fé e não reconheceu ainda diante de Deus que você necessita dele, não reconheceu os seus pecados, não teve uma mudança radical de vida e precisa disso. Então, te aconselho a ter um tempo de oração, um tempo de meditação na palavra, um tempo de ter uma oração sincera diante de Deus, não fazer uma oração de repetição, né? Você poderia até repetir algumas palavras e você repetir comigo, mas isso não é o que te salva. O que te salva é que você ter realmente consciência de que você é pecador, consciência que Deus é santo, justo e bom, e consciência que nós não temos como nos salvar a nós mesmos, mas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém pode ser salvo, né? Somente através dele nós podemos alcançar a salvação. E se nós o aceitarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas, se ele realmente se nós estivermos dispostos a obedecê-lo de todo o coração e também dispostos a confiar plenamente nele com relação ao nosso caminho, nós vamos ter a experiência. Aí sim você pode fazer a oração da fé ou pode fazer uma oração sincera diante do Senhor e você vai viver a experiência de novo nascimento e de salvação genuína. Então, se você não tem essa convicção, eu te convido a fazer isso, né, depois que acabar o vídeo. Vá num lugar tranquilo, no seu quarto de preferência, e seja sincero com Deus. Ore, leia a palavra, leia os versículos que nós lemos, leia a carta de João, que nós já estamos estudando. Tem muitas coisas que falam a respeito da salvação, do caminho da salvação. Leia Romanos 10:9, leia João 1:12, e ali você vai ter as chaves para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e que você viva uma experiência verdadeira. Tá bom? Fechando parênteses, vamos dar sequência aqui, né? No verso 6, para a gente estar finalizando, que vai dizer o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha que coisa interessante a maneira como nós vamos fechar hoje, né? Todo que conhece a Jesus não vive pecando, ou seja, não vive na prática do pecado, né? Chega, é assim mesmo, eu vou pecar mesmo, vou pegar todas as mulheres que apareceram na minha frente, vou pegar todo o dinheiro que eu conseguir, independente se for honesto ou desonesto, vou passar os outros para trás mesmo, vou mentir à vontade se isso me trouxer vantagens. Quer dizer, uma pessoa dessa não conhece a Jesus. Uma pessoa dessa, ela não teve um arrependimento na sua vida, não teve ali uma mudança, né? Uma mudança radical. Uma pessoa que vive bebendo, vive se embebedando, uma pessoa que vive ali destratando a sua esposa, destratando o seu marido, destratando os seus filhos, né? Destratando as outras pessoas, não conhece Jesus, não viveu o arrependimento, não viveu o novo nascimento. Então nós precisamos realmente viver o novo nascimento, o arrependimento genuíno e verdadeiro, e aqueles que vivem na prática do pecado, eles não, como diz a palavra, não viu e nem o conheceu, né? Quer dizer, não tem nem ideia de quem é Jesus Cristo. Mas aqueles que realmente o conhecem, o vivem, esses sim, eles passam por um processo de santificação contínua. Como acidente em suas vidas, eles podem até pecar, falar alguma coisa que não deve, agir de uma forma que não deve, mas o arrependimento, o Espírito Santo vai convencê-los que eles estão errados, o arrependimento vai vir sobre seus corações, eles vão ter uma nova rota de vida, largando aquela situação para nunca mais pecar e vão se esforçar para realmente não fazerem mais isso. Então essa é a diferença entre aquele que peca, que é o Filho de Deus, que invariavelmente cai, porque infelizmente nessa vida não vai haver perfeição, mas vai haver arrependimento e mudança, e aquele que vive na prática do pecado, que não conhece Jesus e que realmente prejudica deliberadamente outras pessoas se aproveitando delas, seja por conta do seu próprio prazer, seja por conta de alguma vantagem, alguma situação, mas continua ali se aproveitando. Então é isso que nós devemos meditar.
O evangelho genuíno e verdadeiro, ele traz mudança, né? Ele traz bênçãos para a nossa vida, sim, mas principalmente ele traz mudança. Traz uma mudança radical de mentalidade, traz uma mudança radical de intenções de coração e faz com que o nosso foco seja Jesus. Seja andar como ele andou, seja agradado em todas as circunstâncias e seja fazer com que ao final de nossa jornada nós tenhamos a certeza e convicção da nossa salvação, porque nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não por méritos nossos, mas por méritos de Jesus que morreu por nós e pagou o preço pelos nossos pecados. Amém? Então essa foi a nossa meditação de hoje, foi o nosso estudo de hoje. Espero que seja bênção para a sua vida, espero que te traga ali uma reflexão e que você possa andar nos caminhos do Senhor em vitória para que o nome dele seja glorificado, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz, tenha um excelente dia e que o Senhor te abençoe. Deus abençoe.